Olá, sejam bem-vindos ao Beabá do Dinheiro. O meu nome é Bárbara Barroso, eu sou especialista em educação financeira e hoje, meus amigos, eu trago um tema a pedido de milhares de famílias. Se calhar foram só 2 ou 3. Bom, adiante. Hoje venho trazer-vos as 15 perguntas que vocês devem responder antes de investirem o vosso dinheiro. Se querem saber quais são, fiquem desse lado. Então, as 15 perguntas estão divididas assim em 2 blocos. As primeiras 3 perguntas referem-se a questões que vocês devem responder e as outras estão relacionadas com o investimento. Portanto, são 15, as 3 são para vocês. Ficam quantas? 12! Alright! Estamos a começar a mudar aqui os neurónios. Bom, então, a primeira que devem responder é qual é que é o montante que têm para investir. É muito importante saber quanto dinheiro é que nós vamos investir, quanto dinheiro é que nós vamos colocar a render. A segunda é o prazo. O prazo é muito importante para nós percebermos se estamos a falar de um investimento de muito curto prazo, médio prazo, longo prazo. E para curto prazo, vamos imaginar até 1 ano, depois até 5 anos médio prazo e a partir de 5 ou 10 anos longo prazo. Isto é muito importante vocês determinarem qual é que é o prazo do vosso investimento. Terceira questão a responder. Qual é que é o meu objetivo com este dinheiro que eu estou a investir? É para uma poupança, para um fundo de emergência? É para a minha reforma? É para os miúdos irem daqui a uns anos para a faculdade? É para fazer uma viagem? É para garantir os anos de horário? Já disse isto. Bom, isto para dizer que o objetivo é muito importante. Portanto, recapitulando. 1, o montante, 2, o prazo, 3, o objetivo. Depois de saberem isto, sim, já podem começar a olhar para os produtos que têm para investir. Quarta questão, e aqui entramos nas questões que devem ser direcionadas à corretora, ao banco, à entidade onde vocês vão contratar o fundo. O que é que nós queremos? Pegamos mesmo numa folhinha, portanto, vocês podem pegar numa folhinha e ir levar estas perguntinhas todas, até parecem profissionais, e levar, seja ao gestor de fortunas, sim, de fortunas, porque eu quero-vos ricos, meus amigos, eu quero-vos assim, ó, cheio dele, cheio dele. Here comes the money! Here we go! É para isso que estou a fazer também estes vídeos. Vão chegar e vão dizer, olha, uma das perguntas que eu quero fazer é que produto é? E quais os ativos onde investe? E que os ativos é perceber o que é que, se for, por exemplo, um fundo de investimento, e vamos falar aqui de fundos também, que ativos investe? Onde é que vão aplicar o meu dinheiro? Se é um depósito, fica no banco. Se é um fundo de investimento, aplica o dinheiro em ações, em obrigações, em imobiliário. É muito importante nós sabermos no que é que estamos a investir. Quinta pergunta a responder. Quais é que são as entidades envolvidas? Quais é que são os acionistas? Ou seja, se nós estamos a falar de uma empresa, imaginando que vamos investir numa ação, nós temos que conhecer essa empresa, saber quem é que é a estrutura acionista, quem é que manda na empresa. Se estamos a investir num fundo de capital de risco, nós temos que saber quais é que são as entidades envolvidas, quem é a empresa que está por trás. Isto é determinante para nós avaliarmos aqui o nosso sexto ponto. Sexta pergunta que nós queremos ver respondida. Qual é que é o risco do produto ou do ativo onde nós estamos a investir? E, meus amigos, eu tenho uma coisa para vos dizer. Não existe risco zero. Repeat after me. Não existe risco zero. Mas, Bárbara, como assim não existe risco zero? Há produtos que garantem que eu não perco o dinheiro. Meus amigos, existe o risco da instituição, existe o risco de capital, existem riscos cambiais, existe sempre algum risco. Há risco menor ou risco maior. Existem produtos onde é divulgada a classificação desse risco e é importante nós termos consciência se estamos capazes de assumir este risco. Se somos conservadores, normalmente temos uma aversão maior ao risco. Porquê? Porque não queremos perder capital. Quando estamos dispostos a ganhar um bocadinho mais, estamos dispostos então a assumir mais risco. Shut up and take my money. E isto leva-nos à sétima questão que temos que responder. Tem capital garantido ou não? Bem, nós estamos num país onde os investidores são essencialmente conservadores, ou seja, vão privilegiar produtos de capital garantido. Mas vou-vos dar uma novidade. Não há almoços grátis. O que é que isto quer dizer, meus amigos? Que num ambiente de taxas de juros baixas, como nós estamos atualmente, nós temos acesso a crédito
baixinho, ou seja, a crédito barato, mas quando procuramos produtos no banco, como por exemplo os depósitos que garantem capital, o que é que acontece? O juro também que estão a oferecer é também baixo. Portanto, se têm aversão ao risco e querem produtos de capital garantido, procurem então saber se garante o capital ou não. Se não garante, é um produto e, voltando ao 6, mais arriscado. Oitava questão, qual é que é o valor mínimo que eu posso investir? Porque varia bastante e se para alguns bolsos pode ser possível investir em alguns produtos que exigem montantes mínimos de 5, 10 mil euros, para algumas pessoas isto não é possível, portanto convém irem à procura de produtos que estejam adequados ao vosso bolso, à vossa capacidade de investimento e esta é uma questão muito importante, perceber então qual é que é o montante mínimo para investir. Nona pergunta que nós queremos responder, que é qual é que é o montante mínimo de reforço. Porquê? Porque às vezes difere do montante mínimo de entrada, ou seja, nós para entrarmos precisamos de um determinado montante, vamos imaginar que o mínimo para investir são 1000 euros, mas que depois os reforços podem ser de valores mais baixos ou iguais. É importante saber porquê? Porque assim, se nós queremos continuar a colocar mais dinheiro e mais poupanças naquele produto, nós temos de saber quanto é que podemos fazer de reforços. Décima questão, posso levantar o meu dinheiro antes do prazo? Posso mobilizar antecipadamente, fazer resgates? Isto é muito importante. Porquê? Porque às vezes nós até definimos o prazo, até definimos o objetivo, mas de repente acontece alguma coisa. Convém nós sabermos se podemos antecipar o resgate. Vamos imaginar que nós colocamos o nosso dinheiro num produto a 5 anos. Em alguns casos pode estar previsto neste produto em que nós, a não ser em situações extremas, portanto convém ler bem e por isso eu estar a fazer este vídeo, as perguntas que nós temos que responder antes de investir o nosso dinheiro, portanto convém saber se eu consigo resgatar antecipadamente, se há alguma penalização. Alright. 11ª pergunta que nós queremos ver respondida, as comissões. É muito importante nós percebermos quais é que são as comissões associadas e conforme os produtos podem ser poucas ou muitas. Este é uma parte importante, porquê? Porque vai ser impactante no retorno que nós vamos ter do nosso investimento. Portanto, informem-se bem quais é que são as comissões. 12ª pergunta, os impostos. Meus amigos, há duas coisas que são certas nesta vida, a morte e os impostos. Mas a Bárbara, e se eu fugir ao fisco e não tiver rendimentos, não tiver nada? Meus amigos, vocês vão, compram nem que seja uma pastilha, o que é que estão a pagar? IVA. Portanto, you can run, but you cannot hide. Eles estão aí, os impostos, aí para nos comer os investimentos. Portanto, aqui é uma parte importante. Além das comissões faladas que eu abordei na questão anterior, a parte da fiscalidade. E a fiscalidade varia muito em função dos produtos. Estamos a falar de um fundo, se estamos a falar de ações, se estamos a falar de depósitos, de obrigações, certificados de aforro, inclusivamente se somos residentes, se somos estrangeiros a investir em Portugal. Portanto, é muito importante nós conhecermos a fiscalidade. 13ª questão, a rendibilidade real. E vocês, mas como assim, Bárbara? Não estou a perceber. Então, mas se eu já sei os impostos, se eu já sei as comissões, eu então sei o meu rendimento líquido. Sabem o vosso rendimento líquido, mas há um bicho muito importante que também come aqui uma parte do vosso rendimento, que é a inflação. Eu vou deixar aqui, nunca sei em que lado é que é, ou aqui em cima, o link para o vídeo que eu fiz sobre a inflação para vocês perceberem qual é que é o impacto que tem nos vossos investimentos. 14ª pergunta que queremos ver respondidas tem a ver com... Ui, esqueci-me. 14ª pergunta que queremos ver respondida tem a ver com a periodicidade do pagamento. Conforme o produto onde nós estamos a investir, pode haver aqui um pagamento faseado e convém sabermos quando é que ele vai cair na nossa conta, quando é que vai haver lugar a pagamentos, seja de dividendos, seja no caso dos certificados do Tesouro, ou Tesouro Poupança Mais, quando é que cai na conta. É importante percebermos quando é que existe então a tal periodicidade de pagamento do determinado produto. E finalmente,
finalmente, 15ª pergunta é se há capitalização. E meus amigos, o que é isto? A capitalização, Bárbara? O que é que você está aí a falar? Eu estou-vos a falar daquilo que Einstein definiu como a 8ª maravilha do mundo. Estou-vos a falar de juros compostos. Significa que o dinheiro fica dentro do produto a capitalizar juros sobre juros. Eu em breve vou fazer um vídeo exclusivamente dedicado a isto, mas é importante saber se o retorno que dá, vamos imaginar que temos um produto que é a 5 anos, que paga anualmente. Aquele dinheiro cai na nossa conta ou fica dentro do produto e no segundo ano vai capitalizar sobre esse retorno. É isto que nós estamos a falar quando falamos do poder da capitalização. É importante nós percebermos porque há uma grande diferença entre haver um mecanismo de juros simples e o juros composto. E meus amigos, os grandes gurus do investimento trabalham com juros compostos. E agora, vocês pensavam que tinha chegado ao fim, mas eu tenho mais uma na manga. Mas eu não tenho mangas. Vá, adiante. Existe aqui mais uma questão que eu gosto muito de fazer e que seria então a 15ª mais uma, portanto a 16ª pergunta que nós vamos ver respondida, que é: quanto é que o gestor tem investido neste produto? Eu adoro esta pergunta. Eu há uns anos, enquanto jornalista, fiz uma reportagem sobre fundos de investimento. Entrevistando alguns gestores de fundo, eu perguntava quanto é que eles tinham do seu próprio dinheiro investido no fundo. E meus amigos devem imaginar que a resposta foi giríssima. A maioria deles não tinha aplicado, ou tinha zero, ou tinha muito pouco. E a questão é, se você não acredita no produto que você próprio gera, por que é que eu vou acreditar nesse produto? Hã? Nunca pensaram nisso, não é? Nunca pensaram, mas quem é que está aqui para vos ajudar? Eu, cá está. E pronto, eram estas as magníficas questões que eu tinha para vos trazer e que vocês devem também fazer, ou seja, peguem na vossa folhinha de questões, estão mesmo aqui as questões, peguem na vossa folhinha de questões e a próxima vez que se dirigirem ao banco, a uma corretora, ou mesmo quando estiverem online à procura dos melhores investimentos, procurem responder a estas questões. Procurem responder a estas questões. E já sabem que eu vos vou pedir o quê? Para subscreverem o canal, para ativarem as notificações, para deixarem o vosso like, para comentarem. Porquê? Porque o algoritmo do YouTube, estou farta de dizer, privilegia quando há interação e assim mais pessoas podem ter acesso a este vídeo. Partilhem também com os vossos amigos e familiares. E encontramos no próximo vídeo mais rico, espero eu.